Então tem aqui umas outras perguntas mais conceituais. Como o líder é formado? Qual a relação entre paideia e arete grega, né? A formação clássica, ela envolve o seguinte. Primeiro, a formação vai desde a dieta até a formação espiritual, né? Então, o primeiro ponto é a melhora da dieta, da alimentação, da hidratação, coisas essenciais. Depois, a formação física, fortalecimento, até a luta, que eu sou um entusiasta. Eu acho que os líderes deveriam lutar. Arte marcial. Eu sou um grande entusiasta do jiu-jitsu, por exemplo, que é a arte marcial brasileira que dominou o mundo. E Platão era campeão de wrestling. Todos os clássicos lutavam. Todos esses nobres que eu citei lutavam. Era simplesmente parte da formação e nós perdemos. Porque isso forja a coragem, porque isso deixa o cara disposto a enfrentar desafios e lidar com a pressão. Então, eu diria que tudo começa com formação física. Primeiro o cara começa a cortar essa degeneração moderna, começa na dieta. Hoje a testosterona média dos homens baixa 1% por ano, que é uma loucura. Em grande parte por causa de óleos vegetais e outras coisas que estão literalmente nos alimentando com essas coisas. Cortaria isso. Entraria no esquema de luta. Depois vem uma parte de formação familiar, fortalecer vínculos familiares, ter famílias mais sólidas, famílias estáveis, melhorar a economia, juntar patrimônio, saber empreender, saber criar empresas, saber organizar atividades, saber ter mais ativos do que passivos em termos econômicos. Aí você vai entrar na formação intelectual, trivium e quadrivium, as artes da letra, as artes do número, ter um domínio da linguagem, restaurar a música clássica, restaurar a música medieval, ter uma visão de cultura clássica nas mais variadas áreas, o domínio da filosofia ética, política, um conhecimento profundo da história, segundo um viés da história com sentido redentor, não a história materialista. E, por fim, a formação espiritual, que envolve a vida contemplativa e a vida sacramental, as duas, obviamente, extremamente conectadas. Então, a formação perfeita clássica vai do fortalecimento da pessoa do ponto de vista material até o ponto de vista espiritual, que isso tudo é simultâneo, né? Então, seria a vivência, o equilíbrio de um elemento econômico, familiar, intelectual, partindo do essencial, a arte da letra e a arte do número, filosofia clássica, vida sacramental, vida religiosa, vida espiritual. Não consigo enxergar nenhum outro projeto que não passe por todos esses leads. Aí você fala, pô, mas isso daí é uma vida. Fala, pois é que liderança é o sacrifício de uma vida inteira para liderar e para um nível de desenvolvimento que você não vai ser necessariamente mestre ou especialista em tudo isso. Mas que você vai conseguir inspirar qualidades em várias pessoas. Então, esse seria o ideal. Agora, que eu colocaria. existe uma faixa de idade para boa liderança, não existe? Como assim? Eu já ouvi isso daí. Determinadas idades seriam mais convenientes para outro. Quando a pessoa já tem uma certa vivência. Não estou dizendo aquela pessoa que criou uma empresa. Aí sim, jovem, batalhou e tal. Mas como é que você vê a questão da idade para gerir uma empresa? É assim. Já que demora muito tempo para ter essa formação clássica, né, que você está falando. É assim. Tem a questão a idade para começar a se formar é o mais cedo possível. E a formação vai ser útil para quem vai se formar desde mais velho, porque a formação vai ser perpétua. Isso que eu falei é uma formação perpétua, até a morte. Quanto mais cedo a pessoa começar, melhor. A fase ideal para governar é ali, Aristóteles fala ali por volta dos 40, que para a época deles era uma idade mais avançada do que para hoje, em outras palavras. A liderança de uma nação, de uma polis, seria o cume de uma vida de sacrifício, seria o topo de uma vida de sacrifício. Então, a coroação de uma vida inteira entregue a lutas, né? Então, assim, é que no mundo real, tudo é mundo real, mas assim, na prática, no dia a dia, a perfeição não se dá, entendeu? Você não consegue parar e formar o cara. Agora, idealmente, o líder é forjado desde o mais cedo possível. E aí, quando ele vai subindo na liderança até ter o auge da maturidade. Depois dos 40, 50 anos, ali ele teria o auge da sua liderança. Então, porque Aristóteles critica muito as paixões da juventude que atrapalham, então, né? Por isso que eu perguntei. Por isso que o processo. Mas por outro lado, também Aristóteles fala. Né? Exatamente. Por outro lado, também Aristóteles fala. Não, ser governando por jovem é uma péssima ideia. Então. Por outro lado, você tem que ser governando pessoas maduras. Por outro lado, a formação do líder começa o quanto mais cedo melhor. Também fala isso Aristóteles. Então, eu sou obrigado para conciliar as duas ideias de que você tem que formar o cara ao longo de muitos anos para ter liderança madura. Agora,
A realidade que nós vamos ter é a seguinte, né? A geração boomer, muitos vão morrer. E a geração millennial, que é a minha, vai assumir postos de uma maneira desproporcional à sua idade. Porque muitos millennials estão herdando direto dos boomers sem passar pela geração X, né? E esse é um fenômeno, é um dos maiores fenômenos de transferência de patrimônio da história humana, vai acontecer agora. Você acha que vai ter uma quebra de desempenho nas empresas por causa disso ou não? Eu acho que a geração millennial vai significar uma quebra. Vai ter alguma quebra, sempre tem. Toda mudança geracional. Lembrando que esse começo de cultura woke, muita gente não equaciona isso, tem provavelmente muito a ver com a transição, a morte da geração que viveu a Segunda Guerra Mundial e a ascensão da geração millennial. Então, Barack Obama foi eleito nesse contexto e a ascensão da cultura woke tem tudo a ver com isso. A minha geração entrou em cena e uma geração que era a última geração pré-guerra morreu. Isso dá um surto de progressismo global assim, quase incalculável. Porque o nível também o nível de direitismo, entre aspas, da geração pré-guerra é inconcebível para a geração boomer, inclusive, que foi a mais velha. A geração boomer é considerada uma geração menos tradicional pela seguinte e pela anterior. E ela virou a geração mais à direita remanescente do Ocidente entre 2008 e 2012. E ela, na realidade, foi o burro de carga nos Estados Unidos, né? Ela que fez a gestão da riqueza americana no pós-guerra, né? Foi ela que fez toda a gestão do pós-guerra. E, na verdade, ela é a geração do pós-guerra. E aí, o detalhe dessa geração do pós-guerra é que ela consolidou o sistema atual também. E agora ela vai se aposentar. A geração millennial vai ter uma quebra gigante, porque a geração millennial tem uma disparidade gigantesca de performance entre pessoas. Tem millennials muito bem-sucedidos, tem millennials muito mal-sucedidos. É uma geração muito díspara. O problema maior, ainda acho que nem sequer vai ser a geração millennial. Vai ser o outro problema, que é o seguinte. A geração Z não entrou no mercado de trabalho até agora. E ela tá com um cara que ela tem uma dificuldade imensa de entrar, entendeu? Então, é o neném, né? E aí é um problemaço, porque assim... A minha geração, com defeitos, ela entrou já no mercado de trabalho, ela tá trabalhando. Então ela vai continuar tocando a coisa. O estranho é que ela vai contratar quem? Porque a próxima a geração imediatamente seguinte não trabalha. Então, eu acho que o efeito... Não só você vai ter uma quebra de responsabilidade da liderança, que vai ser um efeito... Mas esse efeito vai ser menor em comparação com o outro, que vai ter uma ausência de mão de obra qualificada inimaginável. Então, você vai ter líderes jovens incapazes de serem obrigados a contratar gente mais jovem, muito pior do que eles mesmos. Esse é um fenômeno que tende a acontecer nas empresas. Já está acontecendo. Esse é um estudo interessante, esse estudo geracional, né? Muita gente dá pouca importância para isso. Mas... Não, e para as empresas, eu acho, e para a sociedade, eu acho muito fascinante. Eu tendo a enfatizar isso, porque esse salto de transferência de patrimônio vai ser gigante. Hoje você já está reparando, o Mark Zuckerberg é da minha geração. O Zuckerberg é literalmente da minha geração. E o cara tá ali, tá lá no poder. E você tá vendo isso em geral. Então, porque os millennials tiveram uma vantagem muito grande em comparação a outras gerações, que nós tivemos a maior sorte. E a minha geração é irresponsável. Eu acabei de fazer uma live que chama Geração Friends, entendeu? Falando que a minha geração é idiota. Não que a minha geração é idiota como um todo, mas que a minha geração incorporou elementos idiotas da cultura pop e isso corrompeu o imaginário dela. A minha geração também tem muito desse renascimento católico que passa pela minha geração também no Brasil. Mas um dado curioso. A geração millennial, ela teve uma vantagem muito grande em comparação às outras, que ela teve acesso à internet logo depois que ela fez 18 anos, 20 anos. Então, ela não foi criada necessariamente com a internet, mas ela teve acesso na juventude e conseguiu se desenvolver com a internet. A geração X, quem é desproporcionalmente mais bem-sucedido na geração X são pessoas que eram no meio de tech lá atrás. É aquele pessoal que estava lidando com assembly e tal. São pessoas que anteciparam o boom da tecnologia e aí, portanto, estavam presentes para ele antes da maior parte das pessoas. Então, é o caso do Elon Musk, é o caso dos fundadores de tech, vários. Você consegue reparar que da geração X, quem era da área de tecnologia teve uma desproporção em sucesso em comparação com o outro. A geração Z pegou uma outra geração muito pior, porque é o pior cenário. Ela foi exposta à tecnologia quando ela nasceu. Pior cenário possível, porque ela cresceu com tablet.
Então, ela não teve os benefícios do uso profissional da tecnologia e ela teve todos os malefícios do uso da tecnologia muito, muito cedo. Então, a vantagem da geração X hoje é que ela não teve os malefícios da era digital e ela é mais madura. A desvantagem é que ela demorou para entrar no meio online e isso criou uma desproporção em certos cargos e outras coisas. A vantagem da geração Millennial é que, em termos de uso da tecnologia, ela entrou na melhor fase. No entanto, ela é uma geração notoriamente... Então, uma proporção muito alta de progressistas e de pessoas que são irresponsáveis. Então, vai ter uma disparidade gigante agora. Na geração Z, o uso de tecnologia excessivo fez com que ela tivesse muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, esse é o cenário que eu tendo a enxergar hoje para as 3 gerações principais que a gente vai ver no futuro, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.